Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais uma semana que já nos apresenta uma série de acontecimentos muito importantes, interessantes e algumas situações, no mínimo, inusitadas, que comprovam que, de fato, aqui no Brasil, parece existir dois universos. Esse que eu e você vivemos, a realidade concreta, o universo real. E um outro, um universo paralelo, habitado por estranhas criaturas desse mundo bolsonarista, da extrema-direita, pessoas que andam espalhando pelas redes uma série de exercícios de futurologia muito nefastos, né? Para essas pessoas, nós não sabemos de onde eles tiram essas imagens, né? O Brasil mergulhará numa crise agora em 2024. Teremos uma crise econômica muito grande, uma crise social e uma crise política. E isso abriria caminho para eles colocarem no poder aquele que já está condenado pela justiça eleitoral e irá para a papuda. É o futuro papudense, né? Como eu tenho brincado aqui com vocês. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo no mundo real, o que essa gente do mundo paralelo está imaginando. Eles querem o caos aqui no nosso país, mas isso está muito longe de acontecer, até por uma razão muito simples, né? Nós estamos aprendendo como lidar com essas criaturas, com as suas estratégias, com as suas ferramentas. E nós temos muitas coisas ainda a desmontar pela frente. A vida para eles não vai ser tão molezinha como eles estão imaginando, não. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre algo que foi colocado extraordinariamente na agenda do presidente da República, que é o encontro com o presidente da Petrobras, o Prates, né, que já se deu enquanto eu estou falando aqui com vocês. E já temos algumas notícias. Cúpula da Petrobras vê erro sob dividendos e governo pode rever decisão. Crise escalou a ponto de auxiliares palacianos não descartarem saída de Prates. Recuo abriria caminho para a sobrevida. Bom, nós temos aí os grandes jornais fazendo uma pressão gigantesca para que a Petrobras siga o mesmo modelo que era praticado na gestão Paulo Guedes e a quadrilha que estava comandando a área econômica, tendo um fantoche do inelegível ali distraindo as pessoas. Então, para o mercado, isso é uma coisa muito boa, né? Ou seja, uma empresa como a Petrobras, ao invés de ter uma posição estratégica voltada para o Brasil, para o povo brasileiro, ela ter uma posição para garantir para os acionistas nacionais e internacionais cada vez mais lucros mais poupudos, né? Então a gente vai ter notícias sobre essa situação, sobre essa discussão, mas o que já se sabe é que o presidente da República ele quer alterar essa lógica. Ele quer colocar a Petrobras como uma empresa motriz, uma empresa que seja uma estimuladora, uma indutora de crescimento e de atividade econômica aqui no nosso país. E se ele não fizer isso, de fato, a gente tem amarras muito importantes aqui no Brasil, somadas às que a gente já tem na área econômica, relacionadas à taxa de juros aqui no nosso país, que será uma outra batalha a ser enfrentada nesse mundo concreto, né? Bom, mas aí a gente vê o universo paralelo, colocando a sua máquina de propaganda o tempo todo para tentar jogar situações nefastas, né, para todos nós. Bom, e uma das situações envolvendo uma dessas criaturas foi publicada hoje no UOL, uma entrevista com o Hamilton Mourão. E o Hamilton Mourão ali, enfim, reforçando, né, o que já se sabe, que o Bolsonaro é um golpista que pode ter cometido um erro, né, de não ter chamado o Mourão para participar das estratégias de golpe. Porque o Mourão, de todos esses que estiveram nessa caterva, parece ser o que tem a visão política mais ampla, mais refinada e ao mesmo tempo, né, essas qualidades supostas dele não o retiram também ele desse universo de uma pessoa absolutamente tapada em relação a princípios democráticos e como funciona uma democracia como a do nosso país. Bom, mas a entrevista dele foi muito curiosa e fica esse registro aí, né?
que ele acha que o governo terminou de uma forma melancólica, ele está fora dessa história toda, está assistindo de camarote aí esses trapalhões golpistas agora prestarem contas com a justiça. Bom, e aí a gente vai vendo as postagens do povo da direita, porque ontem teve eleição lá em Portugal, e o fato da extrema-direita ter conquistado algumas cadeiras a mais, né? Vejam só, com apoio de extremistas aqui do Brasil, que fortaleceram um partido, ou uma campanha, que é absolutamente contra a imigração. Eles querem que brasileiros que estão lá em Portugal se explodam. Então, são contradições, né, que essa gente nem percebe, né, ou perceberá ao longo aí dos caminhos, né? Mas a gente vai ver ainda mais reflexões, análises do que está acontecendo em Portugal. Mas isso motivou, por exemplo, uma postagem do Nicolas Ferreira com o seguinte título hoje à tarde: Argentina, Portugal, em breve, Estados Unidos e Brasil. Ou seja, essa visão, que para nós é cáustica, né? Se acontecesse aqui dessa sequência, né? Em primeiro lugar, em Portugal, não aconteceu absolutamente nada de extraordinário que possa alterar o curso da política em Portugal. Isso denota um adoecimento de uma parcela da sociedade que está ficando cada vez mais com raiva de pessoas que não têm responsabilidade sobre os dramas que essa sociedade estão vivendo. Lá em Portugal também essa extrema-direita está jogando uma parcela da sociedade numa armadilha. As sociedades estão ficando cada vez mais empobrecidas em função de um regime econômico, de um modelo econômico. Como as pessoas estão ficando com mais carências, elas querem um bode expiatório. E o bode expiatório lá em Portugal são os brasileiros, são os imigrantes, são esses que estão destruindo Portugal. Então, é muito bom, né, que pelo menos essas questões sejam colocadas em perspectiva para um debate, para essas pessoas ingênuas que acreditam que lá em Portugal as coisas estão avançando, na medida que a extrema-direita cresceu um pouco, né, para que elas percebam exatamente o que está acontecendo. E o Nicolas acha que, enfim, uma vitória eventual de Donald Trump nos Estados Unidos, aqui abriria espaço para uma sobrevida do Bolsonaro, do bolsonarismo, uma anistia, alguma coisa assim. Olha, ledo engano, não tem a menor condição de acontecer uma situação como essa, até porque é o seguinte: o Trump ganhando as eleições nos Estados Unidos, a diplomacia brasileira rapidamente pavimentará um caminho para o encontro de Trump com o presidente Lula. Disso eu não tenho a menor dúvida. E o Trump receberá o Lula, ganhando as eleições, de braços abertos, vão conversar como dois chefes de Estado, com interesses comuns, né, entre os nossos países. Isso vai esvaziar bastante esse mundo do bolsonarismo, porque não tem como, né, o presidente norte-americano, de repente, não receber um presidente brasileiro porque está fomentando um golpista que vai para a cadeia aqui no Brasil. Ele já tem problemas suficientes nos Estados Unidos, né? Não acredito, acho que nenhuma pessoa em sã consciência acredita que ele vá se meter aqui no nosso país numa situação interna para beneficiar um criminoso com uma penca de situações sobre as suas costas, né? E aí depois ele sonha aqui com o Brasil, aqui a direita ganhar em 2026. Como eu tenho dito aqui para vocês, olha, temos muitos problemas de comunicação aqui no Brasil, mas isso já está detectado, que o problema existe. E agora nós todos temos que entrar em campo, forçar cada vez mais com que uma ferramenta como o governo, o presidente da República, se envolvam nos debates políticos, que a gente já faz aqui nas redes sociais, para a gente exatamente desmontar isso tudo que eles armaram aqui contra as nossas mentes e os nossos corações, né? E uma ferramenta interessante que foi detectada também está vindo do campo institucional. Essa matéria aqui, acho que dá para colocar para vocês aqui, acho que dá para mostrar aqui o título, ó. Esse aqui, ó. Amanhã, em Brasília, TSE, Moraes comandará Centro de Combate à Desinformação e Discurso de Ódio. Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia será inaugurado na terça-feira 12 e contará com a participação de outros órgãos. Então, a molezinha de se fazer o que se fez durante esses últimos anos aqui no Brasil, por esse lado institucional do Poder Judiciário, já está detectado e os antídotos vão ser colocados aí. E o recado já foi dado. Qualquer candidatura que faça uso da mentira, da fraude, da corrupção de informações, da destruição de reputações, do crime, será a candidatura cassada ou, uma vez eleito, terá ali o seu registro e o seu mandato cassado também.
o recado e a norma, ou a resolução, já está publicada, os recados foram dados. Então essa gente vai sofrer mais do que eles estavam imaginando. E a gente vai vendo as postagens dessas pessoas todas preocupadas com isso, né? Aqui o site do Te Atualizei com a mesma coisa, né? Pois é, olha só o que está acontecendo. Pois é, se preparem porque a situação está vindo assim. Enquanto isso, o Inelegível continua a produzir as suas fake news pelas redes sociais, isso vai demandar cada vez mais, como eu disse para vocês, não só iniciativas das redes sociais, mas iniciativas jurídicas também. E para isso não depende nenhum tipo de transformação jurídica aqui no nosso país, não. Com as ferramentas que já se tem, basta ter vontade para enfrentar essas situações e para cada vez mais desmascarar essas criaturas, né? Bom, inclusive em relação à publicação de Nicolás Ferreira, na Argentina eles estão tirando onda agora, porque de fato Milei se elegeu, mas ele está no 3º mês ainda de gestão dele. E cada vez mais os argentinos estão percebendo que a possibilidade dele chegar até o final do mandato dele está se reduzindo, porque a catástrofe social que a extrema-direita está fazendo na Argentina é gigantesca, mas lá também ele tem um grande apoio de redes sociais de extrema-direita e dos grandes veículos de comunicação. Alguma coisa muito parecida com coisas que nós temos aqui no Brasil, né? Mas lá também a coisa está indo de um jeito que não vai dar para eles comemorarem muito, não. Então, gente, são essas as situações. Nós temos aí muitas batalhas pela frente, mas o cenário é bastante promissor. Por incrível que pareça, não acontecerá essa tragédia econômica que essa gente está imaginando e torcendo. Os indicadores mostram que o Brasil terá uma normalidade e até um crescimento. E que já com o crescimento de 2023 farão aqui com que a gente sinta algumas situações positivas na sociedade, melhorias. Agora, essas melhorias serão mais percebidas se a comunicação, se a informação chegar da forma como tem que chegar, né? É por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão aqui também, né? Então, um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!